Graça e paz, irmãos. Amém. Que alegria estar com vocês. Mais um culto, celebrando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz pelo convite do diácono Jânio, o pastor Rono, o pastor Jamerson. Estou aqui com alguns irmãos. Irmão Dário, sua esposa Messia, e a irmã Érica, minha esposa. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo número 13. Conforme você foi encontrando, eu peço que você fique de pé. Lucas, capítulo 13. Trago um abraço da Igreja do Brasil para a Cristiana Lagoa Grande. Nós estamos sendo abençoadíssimos pela Igreja do Médici. Nossa palavra também é de gratidão nesta noite. Lucas, capítulo 13. Leremos do versículo 1 ao versículo número 9. Eu estou com a Nova Almeida atualizada. Vocês vão projetar também aí. Todos encontraram? Leiamos a palavra do Senhor. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas amém? Amém. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Façamos mais uma oração. Ó Deus, nós rogamos ao Teu Santo Espírito que inspirou essas sagradas letras, que nos auxilie nesta noite. A mim, ó Deus, para que com fidelidade transmita a Tua poderosa palavra, e a Tua igreja, para que o coração esteja receptível à Tua poderosa voz. Nós te pedimos isso, ó Deus, para a Tua glória, para a edificação da Tua igreja, para a salvação do perdido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com perdão de nossos pecados. Amém e amém. Pode sentar os irmãos. No dia 21 de dezembro de 2020, um famoso jornal digital publicou uma matéria com o seguinte tema: 10 tragédias que marcaram a década. Na lista estava a catástrofe ocorrida no Japão em 11 de março de 2011. Trata-se de um terremoto seguido por um tsunami e um acidente nuclear, onde mais de 18.428 pessoas morreram. Especialistas dizem que esta foi a maior tragédia depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki em 1945, na Guerra Mundial. O autor da matéria também inclui à lista os rompimentos das barragens das cidades mineiras de Mariana e
Brumadinho, em 5 de novembro de 2015, que provocou a morte de mais de 270 pessoas. O redator também relembra o acidente aéreo com o voo 2933 da companhia boliviana Lamia, ou como nós conhecemos o trágico acidente com o Clube Chapecoense de Futebol, que ocorreu em 28 de novembro de 2016, que vitimou 71 pessoas. Além desse, na matéria você encontrará o massacre de Realengo, a zona oeste do Rio, que vitimou 12 crianças entre 13 a 15 anos de idade, no dia 7 de abril de 2001, como também o incêndio da Boate Kiss, na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, com 242 vítimas fatais. Esses, irmãos, são alguns entre outros tantos trágicos e fatais acontecimentos que são informados na matéria que eu os mencionei. Mas, recentemente, em outro jornal, eu li a seguinte notícia. No rol, diz o autor, das grandes tragédias que marcaram a história do Brasil, a pandemia de Covid-19 já lidera a lista com o maior número de óbitos. São mais de 700 mil, segundo as fontes. O fato, meus irmãos, é que tragédias dessa natureza têm ocorrido desde a queda no Éden. E não são poucas as narrativas bíblicas que somam e atestam essa verdade. Contudo, enquanto muitas pessoas usam essas tragédias como forma de pretextos para debates e especulações acerca da razão, porque isso aconteceu, porque sobreveio tamanho tragédia a determinada pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo usa esses acontecimentos como uma oportunidade para chamar os ouvintes, e todos nós, através da sua palavra, nesta noite, a uma reflexão. Na verdade, meus irmãos, as tragédias dessa vida são um chamado à reflexão e ao arrependimento urgente. Se não considerem as palavras do evangelista Lucas, versículo de número 1 diz assim: naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Aqui nós somos informados que por Lucas, que algumas pessoas que estavam com Jesus, em uma ocasião específica, narram para ele uma atrocidade, ou uma das muitas atrocidades cometidas pelo governador da província romana, Pilatos. É digno de observação o fato, irmãos, que esse massacre dos galileus é exclusivo de Lucas, ou seja, nós não encontramos essa narrativa ou menção dela em escritos antigos da literatura popular ou secular, o que nos impossibilita, por exemplo, de precisar quando isso ocorreu. Contudo, essa atrocidade está em consonância com o que se sabe sobre o perfil e o caráter de Pilatos. Nós não sabemos a causa da matança. As motivações de Pilatos não são desconhecidas. Nós não sabemos por que ele fez isso, mas o historiador Josefo e o filósofo Filo, irmãos, mencionam ao menos 3 ocasiões em que Pilatos desencadeou, estava prestes a desencadear uma grande violência sobre os seus súditos, em especial sobre os judeus em relação à sua religião e suas crenças. Havia obstinação no coração desse perverso governante ou rei contra aqueles que se opusessem ao seu trono ou ao que ele cria. Segundo alguns comentaristas, irmãos, possivelmente a referência aqui ao sacrifício indica uma das festas dos judeus. Talvez eles se reuniram para celebrar, a Páscoa, e o prefeito romano entra em choque, em tensões com
os judeus o que desencadeou nesse trágico ocorrido. Mas, na verdade, irmãos, tudo o que nós sabemos é o que Lucas nos diz aqui, a saber que algumas pessoas que moravam na Galiléia e tinham feito a peregrinação, o que era comum para os judeus até Jerusalém, estavam envolvidas no sacrifício, no culto, oferecendo ao Senhor no templo, quando de repente foram surpreendidas e assassinadas brutalmente por ordem de Herodes. E, lamentavelmente, temos a nota macabra de que, de alguma forma, o sacrifício dos ofertantes foi envolvido ou misturado com o próprio sangue deles. A pergunta que talvez possa surgir nessa ocasião, a essa altura, é a seguinte: por que essas pessoas narraram esses acontecimentos, esse trágico acontecimento ao nosso Senhor Jesus Cristo? Será que eles pretendiam fazer com que Jesus Cristo se posicionasse contra Pilatos nessa ocasião? Ou a intenção dessas pessoas era alertar o nosso Senhor Jesus Cristo quanto à crueldade desse governador? Mas também, irmãos, há a possibilidade que a intenção deles era discutir a natureza desse massacre a partir do entendimento vigente, popularizado e advogado pelos judeus, de que desgraça e pecado estão estreitamente ligados. Ou seja, que essa atrocidade ilustra não a crueldade de Pilatos, mas o seu propósito maior era evidenciar o desagrado de Deus, o desagrado divino em relação aos galileus assassinados. Como sugere o comentarista bíblico William Hendrickson, o raciocínio deles era o seguinte: as vítimas da ira de Pilatos certamente tinham causado algum desgosto em Deus, por isso que tal crueldade foi permitida que lhes acontecesse. Então, irmãos, provavelmente a intenção dessas pessoas seria especular e fazer juízo do trágico ocorrido, supondo ou pensando que as pessoas que foram massacradas estariam pagando por algum pecado terrível que cometeram. Algo, irmãos, que infelizmente nós costumamos fazer com a leitura do sofrimento de outrem. Contudo, considerem as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo nos próximos versículos, versículo número 2 e 3. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Como mencionei, meus irmãos, o conceito de desastre pessoal como resultado de algum pecado específico estava incutido na mentalidade judaica. Embora ciente de que alguns sofrimentos humanos não foram merecidos, a teologia judaica tinha como regra atribuir ao sofrimento e ligá-lo ao pecado, a culpa da pessoa ou talvez de um parente próprio que trouxe a ira de Deus, o desagrado do Senhor. Certamente alguns de vocês devam lembrar nesse momento do caso de Jó, onde os seus amigos insistiam que o padecer do justo servo do Senhor era algum pecado que ele cometera, ou aquele incidente com nosso Senhor Jesus Cristo, quando encontram aquele cego de nascença e os discípulos, João capítulo 9, começam a indagar o nosso Senhor: quem pecou para que ele nascesse dessa maneira? Ele ou os pais dele? Era parte, irmãos, das crenças de muitos, que os desastres, as mortes súbitas, sempre eram uma expressão do desgosto de Deus por algum pecado específico. Portanto, presumia-se que aqueles que sofriam de modo incomum eram culpados do severo juízo de Deus em razão de algum pecado cometido. No entanto, meus irmãos, notem que em suas palavras, em primeiro lugar, o nosso Senhor Jesus Cristo rejeita expressamente qualquer possibilidade de envolver-se em questões nacionalistas e política. Se eles esperavam, pelo menos, que o nosso Senhor Jesus Cristo surgisse com uma denúncia violenta dos dominadores romanos, o Senhor não faz. Assim como também, irmãos,
em suas palavras, Jesus reprova qualquer tentativa de interpretar as tragédias e fatalidades dessa vida a partir de uma perspectiva meramente humana, de uma avaliação carnal. É verdade, nós constatamos isso na leitura, que Jesus Cristo não nega a conexão entre pecado e desastre ou tragédia. Todos nós sabemos, irmãos, a partir das Escrituras Sagradas, que as aflições, em última instância, decorrem ou ocorrem em razão do que ocorreu, do que aconteceu no Éden. É fato, irmãos, que o pecado é a causa princípia de todos os males que nos sobrevêm. Pois, se não existisse pecado, não haveria dor, não haveria sofrimento, não haveria morte. No entanto, nós não devemos e não podemos fazer juízo temerário do sofrimento de outro, tentando encontrar de forma insensível, tentando apresentar a razão deste como se houvesse algum pecado específico por trás dele. Como disse certo pregador, nem todo infortúnio que sobrevém a alguém é resultado de algum pecado específico. Embora isso seja possível, seja de um pecado atrair um determinado sofrimento, nós não somos autorizados a olhar para o padecer alheio e dizer, isso lhe sobreveio em razão de algum pecado específico, embora nós sejamos tentados a fazer. Pois, irmãos, sejamos sinceros. Como já disse certo pregador, é mais fácil especular sobre a vida dos outros do que enfrentar a nossa própria realidade. É mais cômodo pensar que a tragédia que desaba sobre a cabeça dos outros é um justo julgamento do seu pecado, do que olhar para os nossos próprios erros, do que encarar a nossa realidade. Ou seja, é fácil olhar pela lente comum para outrem do que se pôr de frente a um espelho. É mais fácil julgar o padecer alheio do próximo do que olhar para nós mesmos. Essa semana nós conversávamos sobre uma questão específica lá na nossa comunidade, na verdade ontem, no nosso culto vespertino de oração. E nós falávamos justamente sobre isso, a facilidade que temos de olhar para, por exemplo, o pecado alheio. E eu lembrava com os irmãos uma história que eu ouvi acerca do pregador anglicano do século XIX, George Whitefield. Dizem que ele estava pregando em uma determinada ocasião e passava alguns oficiais levando um homem para ser executado. Ele interrompe a sua pregação e diz, aí vai o Whitefield, se não fosse pela graça de Deus. Que verdade. Quantas das vezes nós somos motivados, irmãos, a olhar por padecer alheio e tentar associar um pecado e esquecemos de nos autoavaliar. As pessoas normalmente têm dificuldade de pensar sobre a sua própria vida, sobre a sua condição espiritual, sobre a eternidade, sobre o seu estado eterno. Mas observem, meus irmãos, que Jesus aproveita essa oportunidade para chamá-los à reflexão à luz de uma necessidade urgente. Leiam novamente o versículo 2 e 3, que diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhes disse, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Versículo 3, digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, não se engane pensando que aqueles galileus massacrados impiedosamente por Pilatos foram assim por causa de algum pecado específico e são mais culpados do que vocês, porque isso não é verdade. Diante de Deus, todos vocês estão na mesma condição. Quando a palavra diz que todos pecaram, Paulo não está usando hipérbole. É fato. Todos pecaram. Nós precisamos lembrar que diante do tribunal de Deus todos somos réus. Pensando ainda nesses versículos, irmãos, atentem para o termo também na Nova Almeida atualizada, que aparece no versículo 3,
e se repete no versículo número 5. Ela tem um sentido de igualmente, semelhantemente, do mesmo modo. É como se Jesus estivesse dizendo: se vocês não se converterem, então perecerão do mesmo modo horrível, ou talvez assim, tão repentinamente. Alguns comentaristas bíblicos entendem e interpretam essas palavras de Jesus como um tipo de profecia do julgamento iminente de Israel, que culminou com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, quando milhares de pessoas foram mortas pelos romanos. Contudo, irmãos, eu compartilho da interpretação de que aqui Jesus está simplesmente dizendo ao povo que, a menos que eles experimentem uma mudança completa e radical, também pereceriam. Seriam alvos, não apenas de um governante perverso, mas do juízo de Deus, em razão do pecado, como consequência do pecado. E para deixar isso ainda mais claro a todos, o nosso Senhor Jesus Cristo prossegue dizendo, versículo de número 4 e 5, e quanto àqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Assim como o massacre dos galileus, esse evento narrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo também encontra-se apenas aqui em Lucas. Segundo o relato, essa fatalidade ocorreu na extremidade sul da cidade baixa de Jerusalém, no tanque famoso. Evidentemente, uma das torres cai e de forma terrível mata 18 pessoas. Certamente alguns poderiam questionar por que isso ocorreu, por que essas pessoas padeceram dessa forma. Será que eles eram mais pecadores e mais culpados, estariam sofrendo o juízo de Deus sobre suas vidas? Essas mortes repentinas e aparentemente sem sentido, será que não representam o desagrado de Deus, de algum pecado específico dessas pessoas? Seria um modo de Deus arrastar para cima um pecador perverso? Evidentemente não era. Notem que Jesus não permite que os seus ouvintes alimentem essas falsas teorias. Antes, o nosso Senhor adverte, uma vez mais, dizendo: vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Certo pregador disse uma vez, irmãos, que o mundo não está dividido entre maiores pecadores e menores pecadores. O mundo é um mundo de pecadores. Todos somos pecadores. Se vivendo ou morremos, irmão, todos somos pecadores diante dos olhos de Deus. E existe algo pior do que a ordem perversa de um governante que causou o massacre, e algo mais trágico do que o desabamento de uma torre, que são as consequências do pecado. Tragédias dessa vida, irmãos, podem causar um dano no nosso corpo físico, até mesmo a morte, mas o pecado tem uma causa eterna, uma consequência eterna. Por isso Jesus é tão enfático ao afirmar: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Segundo alguns comentaristas, há pelo menos 9 ocorrências do verbo arrepender no Evangelho de Lucas, e todos eles estão um ponto central da perícope, da passagem. O chamado ao arrependimento é uma advertência necessária e requer uma resposta urgente. Existe um grande problema entre a humanidade e Deus que necessita ser resolvido. É o pecado. E o Senhor convida aqueles ouvintes a refletir sobre essa realidade e se arrependerem. O termo arrependimento, o verbo, como o pastor Jamerson já, juntamente com os demais pastores, repetiram aqui tantas vezes, é metanoia, irmãos, que indica uma mudança abrupta do curso da vida, é voltar-se, é virar as costas, é mudar a direção, é mudar a rota, o rumo, é mudar a mentalidade, os pensamentos, a atitude, é uma decisão de voltar-se para Deus em contrição e tristeza pelo pecado.
Eu preciso alertar você nesta noite, meu irmão. Arrependa-se. Preciso perguntar também, você já se arrependeu? Você já abandonou o seu pecado? Você já se voltou para Deus em arrependimento, rogando por misericórdia? Você já olhou para a sua condição atual, para os seus pecados que tanto desagradam a Deus, e chorou, e clamou, e pediu misericórdia? Quando estamos analisando os acontecimentos desse mundo e avaliando o desastre, tentando encontrar uma resposta, isso é claro. Se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Não será um massacre de um homem impiedoso, não será uma torre caindo sobre vocês, será o juízo de Deus, um Deus que é santo, santo e santo. Essa semana, alguns dias, na verdade, eu escutava uma mensagem, uma aula com o Dr. Sproul. Ele dizia que de todos os atributos de Deus, ele era mais encantado com o atributo da santidade. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Mas ela não diz Deus é amor, amor e amor. A Bíblia diz que Deus é justo, mas ela não diz Deus é justo, justo, justo. A Bíblia diz que Deus é misericordioso, mas não diz misericordioso, misericordioso. Quando fala da santidade de Deus, louvado seja o Senhor. As Escrituras Sagradas dizem que esse Deus é santo, santo e santo. E se não houver uma sensibilidade no nosso coração, e uma disposição, é claro que motivada pelo Espírito Santo, a nos aproximar desse Deus em contrição, em arrependimento e em tristeza, estaremos perdidos por toda a eternidade. Era isso que Jesus Cristo estava dizendo. Mas se não se arrependerem todos vocês, sem exceção, se houvesse algum judeu da Judéia, né, ele diria, os galileus, são terríveis galileus, eles estão se envolvendo com outros povos. Mas todos perecerão. Ao prosseguirmos a leitura, meus irmãos, notem, talvez, alguns dividem, mas eu acho que talvez para ilustrar, pastor Jamerson, ainda mais a necessidade do arrependimento, Jesus conta uma parábola sobre uma figueira. Há discussões sobre essa questão, né? Se esse texto, se os dois textos fazem parte do mesmo contexto, eu acredito que sim. Na verdade, desde o Antigo Testamento, a figueira tem sido usada pelos profetas como ilustração para comunicar verdades solenes do Senhor. E nos evangelhos não é diferente, nosso Senhor Jesus Cristo faz o mesmo. Normalmente esse termo era usado como símbolo para Israel e às vezes para ilustrar os líderes de Israel, o que possivelmente é o caso em questão. Contudo, irmãos, eu penso que aqui deve ser aplicada a cada um individualmente. Essa figueira somos nós. Versículo número 6, considerem o texto. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Sobre uma figueira plantada numa vinha não era algo incomum dentro da cultura judaica, uma vez que o povo era muito pobre, em qualquer lugar que produzisse, eles plantavam figueira, macinheiras, enfim. Desta forma, irmãos, o fato de se encontrar uma figueira em uma vinha não era algo incomum. Na verdade, a figueira está aqui, que é descrita nessa passagem, no meio de uma vinha, está recebendo cuidados especiais. Os melhores cuidados. Ou seja, ela tem tudo para frutificar. Está em um bom lugar, em uma boa terra. Kenneth Bailey, o comentarista, no seu livro As Parábolas de Lucas, ele diz que era comum que essas plantas, essas árvores, produzissem vários meses durante o ano o seu fruto. E ao que parece, chegou o tempo que era razoável encontrar um fruto nessa figueira. Dizem que este tipo de árvore eu não conheço, irmãos. Tem muitas folhas e o fruto não é visto à distância. Então, a pessoa tem que ir lá e com cuidado, afastar as folhas e procurar até encontrar.
E foi isso que aconteceu. O proprietário foi lá, procurou, irmãos, e não encontrou nenhum fruto. Isso se repetiu quantas vezes, irmãos? 3 anos. Não é isso que nos diz a parábola? Veja o versículo 7. Então disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada, portanto corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Alguns comentaristas e teólogos nos asseguram que esses 3 anos são mencionados aqui como símbolo, por exemplo, dos 3 anos do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ou talvez as 3 visitas que o nosso Senhor fez a Jerusalém. Contudo, irmãos, eu penso que a interpretação faz mais sentido quando nós entendemos que esses 3 anos está relacionado a tempo suficiente para que a figueira produzisse o seu fruto. Então, ele vem no tempo certo e repete isso por 3 vezes. No entanto, irmãos, ele não encontra fruto. Ela está plantada em um bom terreno, certamente cuidada, tinha tudo para dar o seu fruto. Está numa boa igreja, escutando uma boa pregação, sendo apresentado diariamente, todos os cultos, a palavra do Senhor. No entanto, essa figueira não produziu fruto. Isso não ocorreu, o que levou o proprietário a constatar a inutilidade da árvore. Isso porque, além, irmãos, de não dar fruto, suas raízes absorviam os nutrientes do solo e os minerais que deveriam sobrar para as demais plantas, as demais árvores. Certo pregador disse de uma forma certa e muito triste: a inutilidade é um convite ao desastre. De fato, meus irmãos, porquanto o proprietário diz: corte-a. Dizem que o termo grego, aqui traduzido na maioria das traduções como corte, é melhor, ou seria melhor traduzido para arranque, pois não era comum, parece na cultura ocidental, oriental, do Oriente Médio, cortar a árvore apenas. Pegavam pelo tronco e arrancavam com suas raízes. Para o dono da vinha, o caso era simples: se está produzindo, tudo bem, mas se não está, não faz sentido continuar aqui. Na sequência, irmãos, observamos que nesse ponto surge o jardineiro, o viticultor, como um tipo de advogado, de mediador, de intercessor. Volte-se ao texto, versículo 8 e 9. A palavra do Senhor diz assim: mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrumo. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Ele roga por misericórdia. Ele pede uma segunda oportunidade, mais uma chance. Dizem que uma figueira, irmãos, se uma figueira não desse fruto em até 3 anos, ela não iria fazer isso. Nunca mais iria produzir. Certamente o homem responsável por essa vinha sabia disso, mas ele está disposto a possibilitar meios que essa figueira possa produzir. Ele deseja que o Senhor, o proprietário, os dê uma segunda chance. Ele pretende preparar o solo, adubar a árvore. O jardineiro deseja que ela produza frutos, não que ela seja cortada. Ele acredita, irmãos, que com mais tempo, mais cultivo, mais fertilizantes, o fruto virá. E como eu falei para você, ele está disposto a fazer isso. Citando mais uma vez o William Hendrickson, ele disse que em seu pedido por uma última chance à figueira, o homem chegou a emocionar-se, como transparece no versículo número 9: se vier a dar fruto, muito bem. Segundo o comentarista bíblico, é como se nesse momento houvesse um pigarro na sua garganta, porque a sentença, ao que parece, é interrompida, como se ele não pudesse concluir. Então, finalmente, surgem dos seus lábios as seguintes palavras, e poucas palavras: se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la.
Notem, irmãos, que intencionalmente o nosso Senhor Jesus Cristo não fecha a parábola. Nós não sabemos o final da história. E aí? O que ocorreu com essa figueira? Ela foi preservada ou cortada? Talvez a intenção do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, era que cada um de nós produzíssemos a resposta para essa pergunta. Você frutificará ou será cortado? Você se arrependerá dos seus pecados ou perecerá em razão deles? Qual é o fim dessa história? Porque bem que essa poderia ser a história da nossa vida cristã. Por fim, os irmãos devem lembrar que iniciamos a leitura dessa passagem, irmãos, com algumas pessoas narrando para Jesus o massacre de alguns galileus por ordem de Pilatos, como também com o relato do nosso Senhor sobre a torre que cai e vitimiza 18 pessoas. Além dos trágicos acontecimentos que mencionei na introdução do sermão. Na verdade, irmãos, diariamente nós temos notícias de acidentes, assassinatos, massacres, mortes naturais, mortes provocadas, epidemias, pandemias. Talvez muitas pessoas vejam nesses acontecimentos e tragédias uma oportunidade para debater e especular. Dizem que aquele ataque das Torres Gêmeas chamaram o John MacArthur e depois solicitaram a opinião de John Piper. E o mundo está querendo uma resposta, entender por quê. Por que isso aconteceu? Por que essas pessoas morreram assim? Por quê? Por que será destino, karma, juízo? Notem que na passagem o nosso Senhor não explicou por qual motivo os tiranos recebem as rédeas soltas para agir ou por qual razão torres caem e vitimiza pessoas de forma fatal. O Senhor Jesus Cristo não se dispõe a responder o porquê das tragédias dessa vida, porque ocorrem tantas, talvez possivelmente, irmãos. A pergunta não seja por que isso ou aquilo aconteceu, ou por que essas pessoas morreram tão tragicamente. Mas penso que a pergunta mais importante é: por que eu continuo vivo? Porque um pecador tão obstinado como eu continuo respirando. Porque permaneço ainda nesse mundo. Porque minha vida não foi ceifada ainda. Nós devemos considerar as mortes, irmãos, e as partidas súbitas, não como algo a ser especulado, mas como uma advertência de que mais cedo ou mais tarde, ou vocês tomarão conhecimento do meu funeral, ou eu tomarei conhecimento do funeral de alguns de vocês. Pessoas têm partido de várias formas, trágicos acontecimentos. A morte, irmãos, ela é repentina. Ela mostra uma realidade. Eu já vi. Tem pessoas aqui que têm idade de ser meus pais, meus avós até. Mas eu já vi pessoas alcançando o centenário. Como também já vi pessoas não chegando ao primeiro ano de vida. É claro, irmãos, que nós não devemos nos tornar insensíveis quanto às pessoas que padecem e sofrem. Ao contrário, devemos estar ali para chorar com os que choram. Contudo, nós devemos olhar para aqueles acontecimentos mais trágicos e refletir sobre o nosso contexto, sobre a nossa realidade, sobre como nós nos encontramos, porque criança tem morrido, jovem, pessoa na melhor idade. As tragédias estão ocorrendo. Existe uma tragédia ainda maior do que qualquer que você possa imaginar, que é morrer em pecado.
E talvez, você que está me ouvindo aqui nesta noite, vocês que estão em casa, o Senhor Jesus Cristo coloca você nesta noite a ouvir essas palavras, para que você reflita sobre a condição que você se encontra diante do Deus Todo-Poderoso. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se hoje. Abandone as práticas que não glorificam a Deus. Olhe para o espelho da palavra do Senhor. Quantas coisas você tem oportunidade de continuamente ser nutrido pela palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por essa igreja, em que continuamente a exposição da palavra do Senhor tem sido feita nesse lugar. É a palavra de Deus que tem sido exposta com fidelidade, com paixão, com graça e arte. Mas a pergunta é, e você que está ouvindo essa palavra? Você que está sendo adubado com nutrientes espirituais, irá frutificar ou ser cortado? Frutificar ou ser cortado? Atentem, irmãos, para as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Que Deus aplique essa palavra no coração dos irmãos.